Olá pessoal, estamos de volta para a nossa segunda aula da websérie Descomplicando o Excel. Não esquece do nosso combinado, dá aquele joinha, dá aquela curtida legal no nosso vídeo, espalhe o link para os seus colegas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós vamos aprender primeiramente a inserir fórmulas básicas no Excel. Aqui eu tenho 4 situações em que nós utilizaremos os sinais matemáticos para resolvermos essas situações. Na primeira situação, eu tenho uma escola onde possui 635 alunos, 26 professores e 18 funcionários. Eu quero fazer o total de pessoas nessa célula D5 que vocês estão vendo. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Toda função no Excel, ela deve iniciar com um sinal de igualdade. Isso vai acontecer para que o Excel ele possa compreender que ele vai precisar realizar uma função sozinho. Então, utilize sempre o sinal de igualdade. Eu vou inserir o primeiro valor, que é o número de alunos, que está aqui na célula A5, vejam só, A5. Sinalzinho de mais, o segundo número, que é o total de professores, que está na célula B5, veja que eu já adicionei de maneira diferente, então você pode ou digitar a célula em que o número está, ou clicar nessa célula que também vai ser inserida automaticamente. Sinalzinho de mais novamente, e aqui eu vou clicar na terceira célula, que é o número de funcionários. Aqui eu já tenho a minha fórmula pronta. Logo em seguida eu vou clicar Enter e vai aparecer o total de pessoas que estão naquela escola. Olha que interessante. Por que eu utilizei as células e não utilizei os números? Eu utilizei a célula porque se eu precisar alterar qualquer um desses números, automaticamente o resultado final ele também vai ser alterado. Vejam só, digamos que não são 18 funcionários, são 20 funcionários. Quando eu clicar Enter, automaticamente o meu resultado ele vai mudar. Por isso que no Excel nós trabalhamos com as células e não com os números que estão dentro das células. Logo aqui eu terei um total de chocolates, 68 chocolates. Desses 68, 27 são chocolates meio amargos. Como é que eu vou saber quantos são os chocolates ao leite? Vamos ver. Sinal de igualdade, total de chocolates que está na célula A8, menos os chocolates meio amargos que estão na célula B8. Quando eu der Enter, 41 serão os chocolates ao leite. Agora, eu terei a seguinte situação. 18 pessoas contribuíram com R$17 para uma determinada campanha. A minha meta é saber qual foi o valor total dessas contribuições. Então, eu colocarei o sinal de igual, célula onde está o número de pessoas, vezes, lembre, no computador, o sinal de vezes é representado pela tecla asterisco. Essa tecla que vocês estão vendo aí, a estrelinha. Então, número de pessoas vezes valor da contribuição que está na célula B11. Eu terei R$306 como um valor total. Se eu mudar a quantidade de pessoas, mudar para 20 pessoas, o resultado também vai mudar. Se eu mudar o valor da contribuição, vou colocar R$15,55, o que é que vai acontecer? Também vai mudar o resultado. E por fim, eu tenho 400 latas para serem organizadas em 16 caixas. Então eu utilizarei uma divisão. O que é que eu preciso fazer, galerinha? Sinal de igual, número de latas que está na célula A14, dividido, prestem bem atenção, assim como a multiplicação, o sinal de divisão também não é igual na matemática convencional. O sinal de divisão ele é o sinal de barra, prestem bastante atenção. A14
barra B14, que é o número de caixas. Quando eu der Enter, eu terei 25 latas em cada caixa. Então, na primeira eu utilizei a fórmula com o sinal de adição, na segunda com o sinal de subtração, na terceira com o sinal de multiplicação e na última com o sinal de divisão. E agora, a situação é a seguinte: no ano de 2020, eu, como dono de uma papelaria, vendi esses produtos. E aqui eu tenho a quantidade total de vendas dos meus produtos. Eu quero saber qual foi o produto que eu vendi mais. Essa lista é uma lista razoavelmente pequena, a gente poderia até de olho fazer isso. Mas se fosse uma lista com 1000 produtos, como é que a gente iria fazer? Então, o Excel ele vai me ajudar a fazer isso. Eu vou utilizar para isso a função máximo. Então, eu deverei colocar o sinal de igual. Lembrem, toda função começa com o sinal de igual. Sinal de igual, a palavrinha máximo com acento. O Excel já entendeu que eu vou querer saber qual é o valor máximo. Vou abrir parênteses e agora eu vou selecionar o intervalo de valores que eu quero que o Excel calcule. Então, eu quero o máximo dos valores, clico no primeiro valor, seguro e arrasto até o último valor. Então, eu quero o máximo dos valores da célula C4 até a célula C12. Eu também poderia fazer isso apenas digitando. Então, eu digitaria C4, que é a primeira célula, 2 pontos, C12, que é a última célula. Ele já selecionou para mim. Fecha parênteses. Quando eu der Enter, o máximo de vendas será de 1.400 vendas, correspondente às canetas. Agora, eu vou utilizar a função máximo SES. Na função máximo SES, você vai dar um critério para que o Excel possa procurar apenas seguindo o critério que você vai mandar. Vamos ver na prática. Eu tenho 4 bimestres, 2 disciplinas e uma nota para cada disciplina em cada um desses bimestres. O que é que eu quero saber? Qual foi a maior nota que eu tirei em cada um dos bimestres? Como é que eu vou fazer isso? Prestem bem atenção. Sinal de igualdade, função máximo SES, abrirei parênteses. Agora eu vou dizer qual é o intervalo dos valores que eu quero que ele calcule. Então, eu quero que ele calcule dentre essas notas aqui, da nota C15 até a nota C22. Ponto e vírgula. Agora, o Excel vai querer saber qual é o intervalo de critérios, ou seja, em que período eu vou querer calcular essa nota. Então, eu vou querer a máxima nota entre o primeiro e o quarto bimestre. Ponto e vírgula mais uma vez. Agora, ele quer um critério específico, ou seja, ele quer saber de todo esse total qual é o critério que eu vou querer utilizar. O meu critério será o primeiro bimestre. Então, vejam bem, eu quero a maior nota nesse intervalo de bimestres correspondente ao primeiro bimestre. Quando eu fechar e der um Enter, ele está me dizendo que a minha maior nota no primeiro bimestre foi 9. Aqui confere? Muito bem, aqui confere. Agora, se em português eu tiver tirado 9,2, olha o que é que vai acontecer com a nota máxima. Ela também vai alterar. Então, ele vai procurar o maior valor dentro desse intervalo. Vamos fazer para os próximos bimestres? Mesma coisa. Igual, máximo, SES, abriu parênteses. Eu quero nesse intervalo de notas, que corresponde a esse período, a esse critério, do segundo bimestre, que vai estar aqui. Vou fechar parênteses. A minha maior nota no segundo foi 8,5. Vamos fazer a mesma coisa para o terceiro.
máximo SES, intervalo de notas, intervalo de períodos, correspondente ao terceiro bimestre. Por fim, função máximo SES, desse intervalo de notas, desse período, correspondente ao quarto bimestre. Agora, nós vamos fazer o trabalho inverso. Aqui eu tenho o dia em que eu realizei uma atividade, os alunos que realizaram essa atividade e a nota que eles tiraram. Eu quero saber qual foi a menor nota dessa atividade. Então, eu vou utilizar o sinal de igual, a função mínimo, abrirei parênteses e vou colocar o intervalo das notas, fecho parênteses. Quando eu der Enter, a menor nota dessa atividade foi a nota 4,4. Da mesma forma, eu também vou utilizar a função mínimo SES, ou seja, daquele intervalo eu vou dar um critério específico para que o Excel ele pesquise. O meu critério será, aqui eu tenho vendas em 3 dias, dia 11, dia 12 e dia 13. Eu quero saber qual foi a menor venda no decorrer desses dias. Então, eu coloco o sinal de igual, a função mínimo SES, abro parênteses, o intervalo dos valores, aqui os valores da venda, ponto e vírgula, o intervalo dos critérios desses 3 dias, eu quero as vendas do dia 11, fecho parênteses, a menor venda do dia 11 foi 21 vendas, que foi no produto chocolate. Irei fazer a mesma coisa para o dia 12, preste atenção, igual, função mínimo, SES, abre parênteses, intervalo dos valores, intervalo que eu vou procurar o menor valor, intervalo de critérios, é o menor valor nesses 3 dias, correspondente ao dia 12, aqui é o meu critério, dia 12. Fecho parênteses, também foi 21 vendas no produto chocolate. Para finalizarmos, dia 13, igual, mínimo SES, intervalo de valores, intervalo de critérios e, por fim, o critério que é o dia 13. Fecho parênteses, no dia 13, a menor venda foram 24 chocolates. E agora, para finalizarmos a nossa segunda aula da websérie, nós vamos trabalhar com a função média. Essa função os professores utilizam muito para calcular a nota final do bimestre de cada um dos nossos alunos. Então, eu tenho aí 2 alunos, o José e o Ricardo, e eu quero calcular qual foi a nota final deles. Lembre de sempre começar com o sinal de igual, função média, abro parênteses e seleciono o intervalo de valores. No caso, eu tenho atividade 1, 2 e 3, fecho parênteses, a média final do José foi a nota 9. Vamos fazer agora a média do Ricardo. Igual, média, abro parênteses, a primeira nota está na célula B5 e a última nota está na célula D5. Então, ele vai calcular a média nesse intervalo de números. Fecho parênteses, a nota do Ricardo foi aproximadamente 8,5. E aí, um pouquinho complexo? Sugiro que volte esse vídeo na parte que você não conseguiu compreender e realize os exercícios. O material está na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.